E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje qual vai ser o assunto, o que a gente vai estar trazendo? A gente vai falar aqui sobre a GGBR4, a Gerdau, tá? A Gerdau que vem subindo bastante nos últimos dias, com o resultado do trimestre que foi bem positivo. A gente vai comentar sobre ele, comentar também sobre algumas análises aí que vem saindo, algumas notícias. E se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o like, dá essa força, essa moral. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo do canal e dos vídeos que a gente traz diariamente, todo dia que tem vídeo, inclusive esse segundo vídeo do dia. Se não assistiu o primeiro, assiste, tá bem bacana. A gente falou sobre a incorporação entre a Auren e a AS Brasil, tá bem interessante, dá uma olhadinha lá no vídeo. E lembrando, gente, que aqui é só minha opinião, não sou o dono da verdade, não estou 100% certo, só quero trazer alguns fatos relevantes, algumas notícias, fazer essa troca de ideia com vocês, tentar incentivar vocês a estarem investindo, estarem estudando, que é muito importante para o nosso futuro, e mostrar toda a nossa trajetória rumo à liberdade financeira, beleza? Então é isso, deixa de papo e bora pro vídeo de hoje. Então bora lá, bora falar aqui um pouquinho sobre a Gerdau, tá? Com o ticker GGBR4, a ação que vem subindo bastante, tá? Posso ter uma queda aqui bem forte, que caiu 7%, depois se recuperou aqui, já vem subindo quase 10%, nos últimos 12 meses vem subindo aqui 3,25%, e tá aqui entre as mínimas e as máximas, né, com R$20,04, pagou aí quase 8% de dividend yield, tá, e o dia, recentemente, ela teve o anúncio, tá, se a gente for ver aqui, o anúncio foi dia 15/5, de 28 centavos aqui por ação, e eu também tenho uma ação da Goal, né, que é metalúrgica da Gerdau em si, a parte mais da metalurgia. A gente vai ver que a gente tem uma pequena porcentagem também aqui de 2%, e com a alta aqui de 16%, quase 17% nos últimos tempos, tá? Ela subiu bastante aí após aí algumas notícias, após a alta também do aço e algumas esperanças aí com resultados melhores. A Gerdau em si sofreu muito em 2023 com uma queda expressiva no lucro, basicamente. Receita também caiu bastante, mas acho que o que mais impactou foi o lucro. Se a gente for ver o número de vendas em si, não foi tanto afetada, tá? Mas a receita em si foi muito ruim. Tem alguns números para comparar aqui do quarto trimestre, tá? Você vê aqui que o volume de vendas aqui de aço meio que não foi tão diferente aqui em relação ao primeiro trimestre de 24, tá? E se a gente for ver aqui em relação ao primeiro trimestre de 23, foi até mais alto, tá? Do que esse trimestre. Só que se a gente pegar o lucro líquido em si, você vê, olha a diferença aqui foi do quarto trimestre para esse primeiro aqui, ó, de 732 milhões para 1,4 bi, né? 1,2 bi, desculpa. Então foi uma diferença de 70%, tá? No primeiro trimestre de 23 ainda estava bem, você vê que ela teve um lucro aqui de 2,3. Então, ó, olha só a diferença se a gente for comparar, ó. Ela teve uma queda aqui de 8% em relação aqui ao primeiro trimestre de vendas e uma queda aqui de 49% em relação à receita, tá? Então foi meio que decaindo, por mais que o primeiro trimestre de 2024 foi um pouco melhor que o quarto trimestre, já com a alta aqui expressiva de 70% do lucro, se for comparado ainda com os resultados anteriores, tá? Foi bem ruim, tá? Ela estava acostumada a ter um lucro de 2,3, 2,4, e aí passar a ter 1,2, por mais que melhorou um pouco, a tendência pode ser que melhore ainda mais no futuro. Você vê que aqui, ó, a margem aqui líquida dela ajustada estava de 12%, caiu para 5% e aumentou agora para 7%. O que faz a gente ter bons olhos para Gerdau é o que pode vir no futuro, tá? O momento agora é bem complicado em relação à competitividade com o aço chinês, eu acho que é o que mais impactou a ação. A dívida assim está bem controlada, você vê que está aqui menos de uma vez EBITDA, temos a 0,40 meio que se manteve, ano passado estava um pouco menor, 0,31, e os investimentos que ela vem fazendo para competitividade também foram bem interessantes, tá? Você vê que ela investiu aqui mais de 2 bi no quarto trimestre e investiu próximo de 1 bi agora aqui no primeiro trimestre de 2024, tá? Esses números em si impactam bastante coisa em relação ao que a gente pode esperar da Gerdau. Como eu falei com vocês, um momento bem complicado. Teve a competitividade do aço, que implicou em vários aspectos negativos para a empresa, mas teve aí algumas menções aí que podem ser que melhorem, não vai melhorar da noite para o dia, com a taxação do aço chinês. Obviamente tem uma par de entrelinhas que às vezes a gente não fica sabendo, provavelmente o pessoal da Gerdau sabe, provavelmente o pessoal lá da área de vendas também vai saber, que em relação aí, só vai ser taxado a mais uma certa quantidade que ultrapassar esse limite, tem alguns aços específicos que vão ser taxados, outros não. Então é uma série de coisas em si, não está explicitamente a porcentagem em si da taxação, tá? Então tem que ver como é que vai funcionar isso no decorrer do tempo. Fora que tem essa notícia aqui, tá? Que eu acho que é interessante, Gerdau GGBR4 é top pick no setor da siderurgia. Entenda por que BTG Pactual e Itaú BBA
recomenda a compra dos papéis da empresa, tá? Então, se a gente for ver a siderurgia Gerdau, parece ter caído de vez das graças de alguns bancões do mercado. Em menos de uma semana, os bancos de investimento BTG e Itaú recomendaram a compra das ações da companhia. Vale lembrar que a Gerdau reportou um lucro líquido ajustado de 1,2 bi no primeiro trimestre de 2024, embora os números sejam 48% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado. Ele representa uma alta de 70% ante o trimestre imediatamente anterior, tá? E aquilo que a gente mostrou foi os números, tá? Só que aí, muitas vezes vem janela de oportunidades pelo fato da ação ter caído muito em relação ao ano passado, tá? Então essas quedas que ela teve de resultados foram muito impactadas. E aquilo que a gente sempre comenta, às vezes a empresa é boa, às vezes o segmento é bom, só está passando por um momento difícil que futuramente pode ser que melhore e vai melhorar, e aí pode ser que a empresa acabe lucrando, dando um grande resultado, um grande salto, tá? Acho que muita coisa pode acontecer, tá? Acho que o momento é complicado, mas o futuro em si pode ser muito positivo, tá? O valor do aço que vinha caindo aqui até abril voltou a subir, deu uma quedinha agora e provavelmente está apontando para cima novamente, tá? E isso vai ser impactado positivamente, né? O valor do aço em si para dar um pouquinho mais de margem. A gente vai ter que ver como é que vai funcionar em relação ao mercado da China aí e o aço chinês, tá? Mas muita gente está recomendando o Gerdau como compra, tá? E visando mais o médio e longo prazo, tá? A questão da dívida está bem controlada aí e o poder de investimento ser bem forte da Gerdau vai implicar em pontos positivos. É esperar e ver o que pode acontecer, tá? Caso tenha alguma dúvida em relação a alguma notícia ou alguma ação, pode comentar aí que a gente pode trocar uma ideia, que eu acho interessante. Se tiver uma opinião diferente da minha também, acha que a Gerdau vai acabar sendo prejudicada cada vez mais pelos negócios da China, comenta também aí, é interessante a gente fazer essa troca de ideia, ter ideias diferentes também acho bem produtivo. E é isso, eu espero ter ajudado alguém de alguma forma. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, tamo junto, valeu e até a próxima. Fui!